Mas isso é importante? Obviamente. Com certeza, estar em qualquer uma dessas etapas é mais do que muitas das empresas o fazem, como a gente comentou no início. Muitas, que são aquelas que estão sobrevivendo, não estão nem pensando, às vezes nem sabem que participam em uma cadeia e que cadeia é essa. Então, quanto mais em transformar essa cadeia. Então, obviamente, nada disso é descartável, é importante, mas é um estágio que ainda tenta perpetuar o sistema atual. A mudança ao longo da cadeia, aí já é você pensar em outras estratégias. Como foi, por exemplo, quando saímos, no caso mesmo do papel e celulose, saímos da matéria-prima, de uma matéria-prima de madeira nativa, né, para o eucalipto, por exemplo, e que isso aconteceu lá na década de 60, 70, e que o Brasil revolucionou em termos dessa técnica e permanece até hoje. A nossa competitividade internacional, capacidade de competir no mercado internacional, se dá por essa mudança estratégica da cadeia que houve lá atrás. Então vocês vejam como uma inovação, por mais que ela seja incremental e não radical, como é a última, ela pode ser tão relevante que ela consegue fazer com que a empresa que inovou, ou as empresas, no caso do Brasil, que inovaram, permaneçam com uma capacidade competitiva durante um longo tempo. Então, inovar, mesmo que incrementalmente, é um bom negócio. Agora, obviamente, para aquele que inviabiliza a inovação. E aí vem o risco do negócio e do empreendimento. O último estágio, aí é a inovação radical. É mudar a cadeia. É você repensar a forma que você faz e produz. É você repensar todo o processo. E aí você tem que ter esse inovador, esse empresário que nós comentamos antes. O empresário chupiteriano. Aquele que efetivamente vai remodelar, buscar créditos para fazer com que essa inovação aconteça, remodelar a sua cadeia com fornecimento e repensar a forma como o consumidor pode querer adquirir esse produto saciando a sua necessidade. Isso está mais próximo do que o que nós chamamos e entendemos efetivamente como inovações e práticas sustentáveis. As outras também o são, mas são incrementais. São não necessariamente etapas, porque um empresário ele pode ser visionário ao ponto de já avançar para uma mudança na cadeia, sem passar pelos estágios anteriores, mas pode ser também uma etapa em muitas dessas empresas. Mas são focos diferenciados, não necessariamente excludentes, podem ser complementares, mas que envolvem características do inovador e da inovação diferenciada no processo. Então, como que o empresário pode trabalhar isso? Vamos passar rapidamente sobre o impacto no custo e valor. Então, a inovação, como foi dito desde o início dessas nossas aulas curso, elas são de inovação, produto, processo, marketing organizacional e serviço. Muitas dessas incrementais e outras podem ser radicais, principalmente produto, processo e serviço. Agora, a principal característica ao associar isso com uma visão de prática sustentável é você entender que essa inovação, ela ou é uma inovação que pode estar vinculada a uma estratégia de sustentabilidade se ela incorporar uma variável importante, que é o tempo. O tempo é você considerar que essa inovação, ela não é para amanhã, não é um modismo, mas é efetivamente uma inovação, uma mudança naquela cadeia cíclica, na cadeia ou uma mudança da cadeia. Por exemplo,
quando houve a mudança novamente da matéria-prima lá do papel e celulose, foi uma mudança que se tornou sustentável. Por quê? Se manteve ao longo do tempo. Quando nós temos transformações ao longo da cadeia, seja na questão do circuito fechado da água no papel, seja na questão da reutilização das aparas, é uma mudança com prática sustentável. Por quê? Porque ela não veio para ser retornada ou para não permanecer ao longo do tempo. Elas são estratégias importantes, necessárias e que vão se manter. Então, inovação e sustentabilidade, a principal junção e vinculação é essa característica, capacidade de se manter ao longo do tempo. E quando pensamos em uma inovação e queremos entender, ela é uma inovação com uma visão sustentável do processo, temos que entender isso. Sustentável é se manter ao longo do tempo. Então, tempo é uma variável sine qua non para relacionarmos inovação e sustentabilidade. As estratégias, então, custo, elas têm que envolver aquilo que comentamos antes. Entender que os custos são econômicos, ou seja, independentes de serem remunerados, e que envolvem recursos renováveis e não renováveis. Quer dizer, renováveis que têm um ciclo natural e que para isso precisa permanecer esse ciclo para que ele consiga ter uma manutenção do estoque desse recurso, e os não renováveis, que envolvem um valor e a perpetuidade desse recurso, que não necessariamente vai acontecer. Então, e uma estratégia de custo, obviamente, o principal seria buscar mais fontes renováveis do que não renováveis. Mais fontes que se preocupam com a perpetuidade do recurso do que o contrário. Justamente por quê? Porque inovação e sustentabilidade têm um elo em comum, uma variável-chave, que é o tempo. E recursos não renováveis não perpetuam ao longo do tempo. São finitos e vão acabar. Então, quanto mais você conseguir transformar recursos não renováveis em renováveis, mais você está tendo uma estratégia de inovação e que tenha um propósito de sustentabilidade. A estratégia, então, é a redução dos recursos não renováveis para renováveis e aumento do tempo do ciclo para permitir a renovação do recurso. Porque, como comentamos antes, não adianta também se utilizar de recursos renováveis de uma forma tão intensa que você não permita o ciclo natural dele, como é o caso da água. Então, não só haverá troca por recurso renovável, mas a perpetuidade e a capacidade de renovação desse recurso também é fundamental nesse processo. E isso leva à busca de uma nova cadeia, uma nova forma de produção, agentes, mercados, quer dizer, envolvendo custos, custo que envolve energia, redução da água, enfim, outros recursos que incorporem a questão ambiental, como a busca de novas fontes renováveis e que façam com que aquele sistema de produção possa se perpetuar mais do que os sistemas atuais. Isso é inovação e sustentabilidade sobre a ótica do custo. Sobre a ótica do valor, é repensar a cadeia, né? É tratar também do que o consumidor exige nesse contexto, tentar vincular e se ocupar das ações que ele agrega ao longo da cadeia para o consumidor final, como, por exemplo, a rastreabilidade da carne, quer dizer, se comprometer além das suas fronteiras, né? E fazer com que o consumidor prove, digamos assim, dê valor para novos produtos, para que ele valorize a incorporação dessa perpetuidade do sistema de produção como um valor coletivo, mas também individual. E por ser individual, que ele pague por isso e opte
por produtos que tenham essa prática em detrimento a outros que têm uma visão de curto prazo. Agora, para isso, é necessário aquele terceiro estágio da política ambiental, que é a educação ambiental. E que é um papel também da empresa. Por isso, quando a empresa que tem uma visão como essa, de inovação, de sustentabilidade, faz práticas de educação ambiental, ela não está fazendo como um voluntariado, ela está fazendo como sobrevivência, para que o consumidor perceba o valor daquilo que ela está fazendo também. Por isso que a gente reforça, as suas ações e estratégias se expandem ao negócio, à fronteira, àquele cercado que a empresa está. Então, o novo lucro da empresa se refere ao lucro econômico, todos os recursos valorados e pela relação entre a variação do custo, pelo incentivo da preocupação ambiental, mais a variação do valor percebido pelo consumidor por meio do preço praticado. Então, o que uma empresa que inova procura é estabelecer esse novo lucro com essas novas práticas e que tenham uma relação de maior sustentação ao longo do tempo, mas que em contrapartida elas busquem uma otimização dos custos econômicos e do valor percebido pelo consumidor. Então, ter práticas sustentáveis não é um mau negócio, como eu comentei antes. É um bom negócio. Só que a grande diferença é que para qualquer bom negócio se efetivar, depende de um grande esforço. E esse esforço que depende hoje é de justamente o empresário, o empreendedor, o inovador pensar no futuro ao invés do presente. Pensar mais no que ele pode ganhar lá na frente e adotando práticas e adotando novas formas de enxergar e estratégias que garantam esse lucro lá na frente, maior e de forma mais duradoura. E esse lucro não é ruim para o sistema. Esse lucro não é pecaminoso. Muito pelo contrário. Nós estamos falando de práticas que envolvem um ganho coletivo significativo